Esse é o momento da pregação da palavra de Deus, por isso convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo e, com a graça de Deus, finalizarmos a exposição desta epístola. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, diz a autoritativa palavra de Deus: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco nos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Oremos mais uma vez. Aqui, ó Senhor, está a Tua palavra. E eis-nos aqui, Senhor, para transmiti-la, e nos colocamos, Senhor, na Tua dependência, e Te rogamos, ó Deus, o agir do Espírito Santo, Senhor, em nós, nesse momento tão precioso. É precioso demais, ó Deus. É ímpar. Todo momento que a Tua palavra, Senhor, é exposta, um momento único. É um momento em que o Senhor concede a oportunidade, o privilégio de ser instruído, exortado. É um privilégio de sermos alimentados, a nossa alma ser alimentada, os nossos caminhos serem iluminados. O momento de exposição da Tua palavra é o momento, ó Deus, em que Tu falas. E como, ó Deus, devemos estar atentos à Tua voz. Para isso, ó Deus, ser conosco, para que aquilo que a nossa boca pronunciar, ó Deus, seja aquilo que a Tua palavra, ó Senhor, está dizendo, e nada, ó Deus, venhamos a adulterar, a modificar, nem subtrair. Aquilo que Tu desejares falar, ó Deus, nessa oportunidade, que assim seja dito, tão somente, ó Deus, para a glória do Teu nome. E Te rogamos, ó Deus, que no Teu favor o Senhor traga salvação àqueles, ó Deus, que não Te conhecem, traga edificação, sustentação, força, esperança e vigor à Tua igreja, para que se mantenha firme, ó Deus, até a vinda do Teu Filho. Assim, Senhor, Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Orientações para que a igreja continue madura, parte 4, a parte final dessa série de exposições no capítulo 3 da segunda epístola que Paulo escreveu a esses irmãos aqui. Esse é o derradeiro sermão e nós desejamos, irmãos, concluir trazendo os ensinamentos que o apóstolo Paulo nos dá nessa epístola, que primeiramente foi endereçada aos irmãos de Tessalônica. O objetivo do apóstolo Paulo é que aquela igreja continuasse firme, madura, para que ela estivesse realmente pronta para se encontrar com Cristo, que a temática da segunda vinda de Cristo foi uma temática que esteve presente nessas duas cartas que Paulo escreveu a esses irmãos. Se a igreja, irmãos, começa bem no início da sua caminhada, se ela cresce com o tempo, mas ela não consegue se manter, ela vai fraquejar na reta final. E não é isso que o apóstolo Paulo deseja para Tessalônica, nem para nenhuma das igrejas verdadeiras, as igrejas de Jesus Cristo. Por isso que ele, guiado aqui pelo Espírito, escreveu essas últimas instruções. E
destacamos, irmãos, que um problema interno nessa igreja estava lhe causando grande prejuízo, muito provavelmente mais prejuízo do que a própria perseguição, a forte perseguição que estava vindo sobre aqueles irmãos. O que é que aconteceu? Um entendimento errado sobre uma doutrina estava ameaçando o equilíbrio daquela igreja. Irmãos da própria igreja desequilibrando o rebanho, ao ponto de Paulo necessitar gastar suas energias ensinando aqueles irmãos quando esteve presente, enviando Timóteo, escrevendo a primeira e ainda uma segunda carta. Imagine isso, irmãos. As últimas orientações que Paulo traz vai abordar essa questão, porque ele vê que aquele assunto interno, ele estava causando tanto prejuízo. E veja, observe os irmãos, nós enfatizamos isso numa igreja modelo. Então, irmãos, nenhuma igreja está imune a qualquer tipo de problema. Nenhuma igreja. Todas as igrejas têm que estar muito atentas ao que Deus está lhes orientando, está lhes instruindo. E naquele momento, a igreja de Tessalônica precisava dessas orientações, para que todo aquele trabalho, toda aquela maturidade não fosse sendo perdida e os irmãos abalados não conseguissem voltar mais àquele status inicial. Porque quando a igreja não trata adequadamente da sua situação, do seu problema, não se engane os irmãos, a tendência dela é regredir, mesmo que ela tenha alcançado um bom nível de maturidade. Que orientações Paulo trouxe àquela igreja e que nós estudamos até o momento? A primeira orientação, que ela tivesse ciência que estava sempre em guerra. A segunda, que ela não deixasse de interceder pelo evangelho e pelos ministros do evangelho. A terceira, que ele confiasse na fidelidade de Deus. A quarta, que ele mantivesse suas práticas, que eles continuassem obedecendo ao evangelho. A quinta, que ele não deixasse de rogar ao Espírito Santo, que os seus corações fossem direcionados ao amor de Deus. E a sexta, que os corações deles estivessem direcionados para perseverar em Cristo Jesus. Em sétimo, que aqueles irmãos exercitassem a disciplina. E nós vimos em oitavo, que eles continuassem a fazer o bem em todas as circunstâncias. Nessa noite, irmãos, mais duas instruções, concluindo então assim esse capítulo, que nós conseguimos retirar dessas palavras do apóstolo Paulo, no intuito de orientar a igreja para que ela se mantenha madura, que ela se mantenha firme, até a vinda de Cristo. Qual a nona orientação? Nós encontramos no versículo 16, vamos ler novamente. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Que orientação é essa, irmãos? É que a igreja tenha ciência de que a sua paz é concedida por Deus. É Deus que lhe concede paz, independente daquilo que ela esteja passando. Ou seja, ter ciência que Deus nos concede paz em todas as circunstâncias. É só por meio de Cristo, que a igreja tem paz. E aqui, irmãos, o contexto é muito relevante, porque os irmãos sabem que esses irmãos estavam passando por perseguições e lutas, tanto externas quanto internas. E Paulo está dizendo: irmãos, o Senhor da paz, Ele vai lhes dar continuamente a paz. Evidentemente, irmãos, que essa expressão de Paulo é uma expressão de oração, de intercessão, e a igreja precisa confiar nisso, e principalmente ainda na temática da segunda vinda de Cristo, porque em todo o tempo, desde lá até agora, as provações, as dificuldades, as perseguições, elas continuam, são intensificadas. Deus dá um alívio, depois elas retornam. Então, nesse processo, a igreja precisa estar sempre ciente que Deus é quem vai lhes garantir a paz, porque Satanás sempre vem junto com os seus seguidores, com toda a sua fúria, usando todas as suas armas para abalar a paz da igreja. A ideia de Paulo, irmãos, é trazer à mente desses irmãos que todas as circunstâncias que eles possam imaginar, e ainda assim, que eles possam imaginar que vai acontecer com eles, e ainda assim eles se manterem convictos que o Senhor é que pode lhes conceder a paz.
A paz que não é encontrada em nenhuma outra forma, de nenhum outro jeito. E é uma paz que, uma vez dada, não pode ser retirada. Por isso que Cristo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Eu fico imaginando como essas palavras, irmãos, elas ecoaram nos ouvidos dos discípulos. E quero abrir um parênteses aqui, os irmãos, e verem como é a condição humana e como nós precisamos atentar para essa palavra. Cristo disse isso, irmãos, poucos momentos antes da sua paixão. Digo, um momento da sua vida. E quando Cristo foi crucificado, onde estavam os apóstolos? Atemorizados, fechados numa casa. E Cristo vem até eles, vai até os discípulos no caminho de Emaús, pregando, lembrando a eles tudo aquilo que estava escrito nos profetas a respeito dele mesmo. E eles tristes, cabisbaixos, dizendo: você não sabe não o que aconteceu? E Jesus: o quê? Por que vocês estão assim? Onde é que você estava? Você não sabe o que aconteceu? A crucificação de Cristo. E que ele vai explicar para ele que tudo aquilo era necessário acontecer. E depois que seus olhos são abertos, eles voltam regozijando. Olha a diferença da postura daqueles discípulos. E os apóstolos ali todos fechados, temerosos. Cristo vem lembrá-los, e lhes aparece. Paulo está dizendo isso aqui, irmãos, exatamente para as circunstâncias de dificuldades que aqueles irmãos estavam passando, mas outras situações que iriam advir àquela igreja e a todas as igrejas que são fiéis. As tribulações para aqueles irmãos não fraquejassem, para aqueles irmãos não perdessem aquela maturidade, aquela firmeza que eles estavam tendo, que eles estavam apresentando, e se tornaram um modelo para toda aquela região. A paz, irmãos, essa paz que Cristo nos dá é uma paz completa, é uma paz de consciência. Essa é uma área onde o inimigo, irmãos, ataca demais, é a consciência do cristão, porque ele é o acusador. Ele manda os dardos inflamados para enfraquecer o cristão, para fazê-lo desviar seus olhos de Cristo e colocar nos seus pecados. Quem sabe ali aqueles irmãos que estavam até andando de forma desordenada, pela graça de Deus, alguns deles tenham se consertado. E quando ele olha para trás, ele diz: meu Deus, eu ajudei a desequilibrar a igreja. Ele tem até se arrependido, mas a consciência dele pegando pesado: o que foi que eu fiz com a igreja? Por que eu agi dessa maneira para com os meus irmãos? Por que eu acreditei nessa interpretação errada sobre a vinda de Cristo? Que cegueira que eu estava! E ele começa a desanimar. E Paulo está dizendo: Cristo, irmão, vai lhe dar também paz de consciência. Você confessou o pecado? Viva em paz. Satanás nessa hora trabalha demais, irmãos, para enfraquecer, para desestimular, para fazer você regredir, ficar acanhado na sua missão de pregar o evangelho, de viver o evangelho, na sua missão de julgar o mundo. Paulo diz que o Deus de paz lhe dê paz em todas as circunstâncias, paz de consciência, porque sem essa paz de consciência você não vai desfrutar dos meios de graça, e esses são os meios de graça que lhe faz manter firme na caminhada cristã. O Senhor Jesus Cristo, além da paz de consciência, dá paz com Deus também. Paulo diz lá em Romanos 5:1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz representa a comunhão com Deus, que permite cumprir com sua finalidade principal, que é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre, viver para a glória de Deus, andar com Deus, como Enoque andou. Como é que você vai andar com Deus? Quando você tem paz com Ele, você tem comunhão com Ele. Paz também, irmãos, da igreja. O apóstolo garante àqueles irmãos que mesmo que a igreja estivesse convivendo e lidando com pessoas de vida desordenada, mesmo que a igreja estivesse passando por uma situação de dificuldade que trouxesse desânimo e desencorajamento aos fiéis que estavam praticando as boas obras, Cristo poderia trazer paz novamente, equilíbrio. Novamente é Satanás que bota essa dúvida. Só, esse pessoal está passando aí por essa dificuldade, por essa coisa pequena, por essa bobagem aí. Essa igreja não vai se sustentar, não. Olha, essa igreja está começando agora. Era uma igreja nova, irmãos. Essa igreja está começando agora, já está surgindo essa situação aí. Agora, ela não vai durar muito tempo, não. Já imaginou com essa coisa pequena, eles estão assim abalados,
E quando vier uma coisa maior, e quando vier uma situação mais complicada, tu vai ficar aí? É melhor tu ir embora. É melhor você ir embora antes que a coisa fique pior, antes que você seja envolvido nos problemas. Satanás vai trabalhar desse jeito. Não vai ter mais paz não, viu? Essa igreja não vai ter mais paz não. Vai ficar aí essa guerrinha, essa coisinha aí. Talvez aparentemente, para manter as aparências, o pessoal vá resolver isso. Se tiver uma rixazinha, eles vão perdoar assim uns aos outros, mas lá dentro, não se engane não, isso aqui vai pipocar daqui a pouco, vai explodir, isso aqui não vai se sustentar não. Uma igreja nova já com isso. Paulo diz, Deus, por meio de Cristo Jesus, garante paz na igreja. Deus, por meio do Espírito de Cristo, pode inclinar os corações desses irmãos ao amor e trazer o equilíbrio novamente, trazer a sensatez, a uma vida ordenada. Ele pode fazer isso, porque ele prometeu, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Satanás quer trazer dúvidas, quer fazer você desistir, parar de lutar, quer que você pense que não vale a pena a luta, é melhor fugir. Para que gastar energia se você sabe que aqui não vai dar certo? Vai embora, saia de fininho, antes que a coisa piore. São muitas as dúvidas, irmãos, que Satanás planta. Agora veja aqui, isso está muito ligado. Quero chamar a atenção dos irmãos para duas realidades que eu sei que os irmãos conhecem bem. Primeiro, a promessa aqui é que Deus vai conceder paz. Em Cristo Jesus a igreja tem paz, mas isso não impede da responsabilidade do homem, o agir de Deus de forma soberana e a responsabilidade do homem. Quanto à soberania de Deus, comentando esse aspecto, Matthew Henry diz assim: não teremos disposições pacíficas, nem encontraremos homens dispostos a estar em paz conosco, a menos que o Deus da paz nos dê ambos. Então, por isso que Paulo roga a Deus, que é o Deus de paz. Entretanto, irmãos, a Escritura nos alerta sobre o dever de buscar a paz. Salmo 34:14 diz: aparte-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. É responsabilidade sua. Romanos 12:18 fala no mesmo direcionamento. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E Hebreus 12:14, um versículo também muito conhecido: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma das características, irmão, daqueles que vão morar nos céus é ser pacificador. A Bíblia está cheia disso, irmãos. São promotores da paz, porque o mundo naturalmente é promotor da guerra. Segue Satanás, Satanás quer a contenda, Satanás promove a intriga, a confusão. Como é que a igreja vai fazer isso? Tendo ciência de que o Senhor da paz é quem pode nos dar a paz. Por isso que Paulo ora com fé, rogando a Deus que lhes conceda paz. Mas também a igreja deve observar os mandamentos recebidos da parte de Deus para poder gozar dessa paz. Ora, o que é que a igreja vai fazer? Pedir a Deus que o Senhor da paz, que pode dar a paz em todas as circunstâncias, nos ajude a obedecer os mandamentos de Cristo, para que nós sejamos promotores da paz. Esta paz ou prosperidade espiritual vai prevalecer em meio a qualquer dificuldade que a igreja venha a passar. E lembre, a igreja de Tessalônica estava passando, porque tinha desordeiros dentro da igreja. Eles não estavam atendendo às suas responsabilidades, mas Deus pode reverter essa situação. Deus pode pegar os desanimados, aqueles que estavam fazendo o bem, estavam começando a questionar se ainda valia a pena fazer o bem. Deus pode reanimá-los e Deus pode dar força aos fracos, para que a paz, essa paz que Paulo escrevendo aos Filipenses diz que excede todo o entendimento, e ela vai guardar os corações e a mente. É porque Deus, irmãos, é quem vai conceder a paz. Esse Deus que nos concede a paz nos concede os meios para alcançarmos a paz. Quais são os meios? A oração, a pregação, a comunhão, o aconselhamento, as palavras de ânimo, as advertências, tudo que for necessário, inclusive a disciplina que Paulo citou aqui. Pode ser que para que a igreja alcance a paz, ela precise aplicar a disciplina. Eu pergunto, irmãos, você quer ter paz?
Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Ore a Deus, tendo ciência de que Cristo é o Senhor da paz e que Ele pode nos dar paz em qualquer circunstância, não importa qual seja a situação que você esteja passando ou a igreja esteja passando, não importa qual seja a dificuldade. Você está atribulado, Deus pode lhe dar paz na tribulação. Na verdade, só Cristo pode lhe conceder essa paz. Sua consciência não lhe deixa dormir, Cristo tem como lhe trazer paz à mente e principalmente ao espírito. Não vão ser dias de lazer que vão lhe trazer paz, não vai ser um almoço com familiares, não vão ser ações de caridade que vão lhe aliviar a mente, não vão ser os atos religiosos, vai ser somente Cristo. E o que é que você tem que fazer? Clame a Ele por paz, diga que necessita de paz. Agora seja também um promotor dessa paz, esforce-se por promover a paz, principalmente a paz do homem com Deus, promover a paz do homem para com os homens. A igreja precisa ter ciência que Deus nos concede paz em todas as circunstâncias por meio de Cristo, que é o Senhor da paz. Esses irmãos precisavam entender isso. Por quê? Porque vai haver momentos, vários momentos na história da igreja, de qualquer igreja fiel, que a paz vai ser perturbada. Lembro de novo aos irmãos em Tessalônica, eram aqueles irmãos que estavam vivendo desordenadamente, estavam trazendo desequilíbrio à igreja. Então essa é a nossa nona orientação para que a igreja continue madura: ter ciência que Deus nos concede paz. E em 10º lugar, em último, ter ciência que Deus sempre está com os eleitos. Versículo 16, a parte B: o Senhor seja com todos vós. Além de ser uma orientação, essas palavras de Paulo são ainda de esperança e de ânimo. É um elemento crucial para que a igreja se mantenha firme até a vinda de Cristo. Ânimo, força, esperança, segurança, porque a caminhada é árdua, muitos são os inimigos. Paulo disse: há homens perversos e maus, porque a fé não é de todos, há as lutas internas, as inclinações da carne, as fraquezas, mas o Senhor está com todos eles. Deus vai estar com todos aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Hebreus 13:5, a parte B diz: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E nós vimos que antes o apóstolo Paulo disse: Deus é fiel às suas promessas, Ele é fiel a si mesmo. Calvino disse que Deus é sempre igual a si mesmo. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. A igreja precisa ter isso em mente. Nós somos fracos, disse aos irmãos o que aconteceu com os apóstolos, andando 3 anos com Jesus, aprendendo dele, sendo advertidos poucas horas antes de Cristo ser preso. Todos eles o abandonaram. Todos eles. Deus é fiel. Ele não vai nos abandonar. Mesmo com essa fraqueza desses homens, Deus voltou para eles. Cristo voltou para eles. Eu tenho uma missão para vocês. Eu os escolhi com um propósito. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Deus é fiel. Deus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a gente não precisa de mais nada para nos tornar seguros e felizes. Nem precisamos desejar algo melhor para nós e para aqueles que amamos do que ter a presença gloriosa do Senhor conosco. E isso vai ser nosso guia, nossa segurança, qualquer que seja a direção que nós venhamos a tomar, qualquer que seja o local que Deus vai nos colocar. É a presença de Deus que faz o céu ser céu. E isso fará com que esta terra seja como o céu. Não importa onde estamos, se Deus está conosco. E nem importa quem está ausente, se Deus está presente conosco. Disse Matthew Henry. É a presença de Deus que nos refresca a alma. Pelo seu poder Ele nos mantém, pela sua graça Ele nos ajuda, pela sua misericórdia Ele nos sustenta, pelo seu Espírito Ele nos dirige, Ele nos ensina. O salmista disse: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmos 73, versículos 25 e 26. A igreja precisa, irmãos, ter isso em mente. Não importa se a gente passa por lutas, aflições, o Senhor da paz está conosco. Ele jamais nos abandona, seja qualquer que seja as circunstâncias, não nos desampara. Voltando aos Salmos, o salmista disse: o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Salmo 118, versículo 6.
Esse salmo prenuncia o sofrimento e a glorificação do Messias, mas exalta a confiança em Deus. Por isso que Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmos 23, 4. Por que é que Paulo está dizendo isso? Porque aqueles irmãos passavam por dificuldades internas e dificuldades externas. E isso, irmãos, pode nos fazer enfraquecer, esquecer que Deus não nos abandona. Há circunstâncias em que parece que Deus não mais nos ouve, parece que Ele abandonou, parece que Ele não está mais se importando com a nossa causa, ou que Ele se esqueceu. Há momentos de profunda tristeza e o silêncio de Deus parece ser eterno, mas o Senhor jamais demora. Ele também não se apressa, Ele sempre age no tempo certo. Essas palavras, irmãos, certamente ecoaram muito forte no coração daqueles irmãos. Inimigos ferozes e ainda irmãos desordeiros, trazendo peso à igreja e se metendo na vida uns dos outros. Aqueles irmãos poderiam dizer: pronto, como é que a igreja vai resistir? Como é que a igreja vai suportar isso? Ataque de fora, ataque de dentro. Que sentimento de tristeza não deve ter invadido os corações e a mente daqueles irmãos que estavam lutando pelo reino. Certamente foi por isso que Paulo disse: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, no versículo 13. Não se canse. Parecia uma contradição. Ele está dizendo: Deus vai lhes conceder paz em meio a toda essa situação. É claro que tinha irmãos ali que estavam esmorecidos, que achavam que não valia mais a pena lutar, ou que achavam que sequer tinha força mais para lutar. Ele dizia: tenho que lutar contra os meus pecados, que não são fáceis, contra os inimigos, manter uma vida santa, obedecer aos mandamentos, lutar pela igreja, pelo reino. Como é que eu vou conseguir? Não vai dar. Paulo disse: o Senhor está convosco. Deus não vai abandonar vocês, Deus é fiel. Continue a fazer o bem. Conclusão, irmãos, versículos 17 e 18. A saudação é de próprio punho. Paulo: este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. A conclusão, irmãos, desse sermão é que eu recomendo que recebam essa palavra como vinda da parte de Deus, assim como Paulo assinou essa epístola, confirmando sua autenticidade. Por que Paulo, irmão, chamou a atenção para este fato do sinal, da sua autenticidade, de dizer: é assim que eu assino? Uma das razões que se traz, a primeira razão é que certamente poderia haver cartas falsas, que circulavam entre aqueles irmãos. Mas a outra razão, irmãos, é que podia ser que pessoas que estavam vivendo dentro da igreja de forma desordenada, ao ler a carta, podia dizer assim: realmente essa carta foi lida aqui, nós recebemos, as cartas eram lidas, a carta ela é lida inclusive no culto. Eles podiam estar dizendo: realmente algumas coisas, de fato, a gente não pode negar que está acontecendo, mas não cremos que ela seja realmente o pensamento do apóstolo Paulo. Nós negamos que ele tenha escrito. Pode ser que outras pessoas, outros tenham escrito. Isso acontece muito, irmãos. No nosso dia de hoje é assim: está certo, nós estamos passando por essa situação, mas não é bem assim que se resolve. Não é bem assim que a palavra de Deus está dizendo. Não é desse jeito a orientação. Há outras formas de resolver, há outras interpretações, há outras maneiras de ver isso. Isso no sentido em que? De rejeitar a palavra de Deus. Muitas vezes se levanta dentro da igreja como um posicionamento aparentemente sincero, aparentemente questionador, daquele que de fato aparenta querer saber a verdade ou seguir a verdade da parte de Deus, quando traz dúvida, questionamento, para desequilibrar ainda mais a igreja. Por isso que Paulo diz: está vendo aqui? Sou eu que estou mandando, eu estou assinando, é assim que eu assino. Recebam estas orientações. Por isso, irmãos, recebam esta mensagem. Essas palavras são um favor divino dispensado àqueles que não merecem. Nós, por meio dessas mensagens, que nós vamos chegar na glória e seremos participantes da glória de Cristo, ao darmos ouvidos às instruções que Deus nos mandou. Instruções essas para que a gente se mantivesse firme e maduro. Uma pessoa madura, ela recebe uma mensagem dura, ela identifica: essa aqui é forte. Paulo estava falando para esses irmãos ao ponto de dizer: olhe, está vendo aqueles irmãos que não estão dando ouvidos à nossa palavra, não estão dando ouvidos à pregação,
não estão dando ouvido às cartas que nós mandamos. Note ele, não fique com ele. Aí você diz, rapaz, isso é muito duro, a gente nunca ouviu, né? Essas coisas, sabe por quê? Ele está agindo como rebelde. Agora, advirta-o como irmão, não como inimigo, mas seja firme com ele. Ele está trazendo desequilíbrio à igreja. Aí as pessoas dizendo, e Paulo traz essa palavra? Sim, traz. E muitos podem questionar, e esse é o ensinamento de Cristo? Isso é o ensinamento dos apóstolos? Somente uma pessoa madura diz o imaturo dizendo, não, deve ter outra explicação. E já disse aos irmãos, você vai encontrar, irmãos, muita explicação. Você vai encontrar muitos que vão apoiar interpretações, compreensões mais leves, mais light. Recebam as instruções vindas da parte de Deus, para que você continue sendo maduro, para que você não seja como uma criança que recebe uma repreensão de um pai, de um adulto, de uma pessoa responsável e age com rebeldia. No que Deus nos instrui, irmãos, nesse capítulo por meio de Paulo? Primeiro, tenha ciência que o cristão e a igreja sempre estão em guerra. Segundo, interceda pelo evangelho, pelos ministros do evangelho. Terceiro, confie na fidelidade de Deus. Quarto, mantenha suas práticas, as boas práticas. Obedeça os mandamentos. Continue obedecendo as ordens do Senhor. Quinto, peça ao Espírito que direcione seu coração ao amor de Deus. Sexto, peça ao Espírito que direcione seu coração a perseverar em Cristo. Sétimo, exerça a disciplina. Oitavo, continue a fazer o bem. Nono, saiba que Deus nos concede paz em todas as circunstâncias. E décimo, tenha certeza que Deus está sempre com os seus eleitos. Que Deus nos ajude, irmãos, a entender a sua palavra. Amém. Amém.